Estamos aqui em Brasília, né? E aí, se você nos perguntar por que Brasília, é por alguns motivos. O primeiro deles é por causa da bagunça. Muvuca de carnaval e a gente preferiu vir para cá. Vimos que aqui é um lugar tranquilo, que não curte muito isso. E o segundo e mais importante foi para conhecer um pouco da nossa capital federal. Fomos ler um pouco sobre a história da capital federal. Esse nome Brasília, ele já foi sugerido por José Bonifácio em 1821, se eu não me engano, 1823, alguma coisa assim. E a mudança da capital federal do Rio de Janeiro para o centro do país já está escrito na Constituição de 1891, na primeira Constituição nossa. E de lá para cá, ou melhor, de 1891 até quando aconteceu, teve muita resistência, né, dessa mudança, mas a intenção é que viesse para o centro do país para que a região... existia uma diferença entre a região populosa, industrializada, moderna do Rio de Janeiro, a parte litorânea, contra uma região pobre, sem infraestrutura, aqui do centro do país. Então a intenção era essa, fazer com que fizesse essa fusão entre o norte e o nordeste, com a parte litorânea do Rio de Janeiro, e fizesse essa união, né, para poder fazer isso. E essa é a intenção mesmo de trazer, e Juscelino Kubitschek, né, famoso JK, apoiava essa ideia desde 1946, né, de trazer para o centro do país a capital federal. E quando ele começou sua campanha, né, já defendia isso. Esse maluco queria fazer em 5 anos um Brasil de 50 anos. E quando foi perguntado por um eleitor lá num comício em Minas, ele perguntou para ele se ele realmente faria isso, ele falou: sim, vou fazer. Nos meus 5 anos de mandato eu vou construir a capital federal. E realmente fez isso. Ele já, assim que eleito, em 1955, assumiu em 56, já trouxe para o time dele Oscar Niemeyer, que é um famoso arquiteto, ele já era mundialmente conhecido, mas trouxe ele para trabalhar junto com ele, e no final de 56 foi aberto um concurso público para que apresentasse alguns projetos para o desenho de Brasília. Eu acho que foram 27 projetos. E Lúcio Costa foi o ganhador desse projeto. Ele tinha a intenção de fazer uma cidade com eixo central, e asa sul e asa norte, né? E esse desenho, esse projeto, ele foi o ganhador, e começou essa cidade em 1957, o desenho da cidade. E realmente, aí ele trouxe, já estava Oscar Niemeyer, ele trouxe o Burlemaque na parte do paisagismo, nessa parte e a cidade é rica nisso, realmente ela é muito rica, tem muito verde, é uma cidade que encanta, ela realmente encanta. E aconteceu, em 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada. Ainda faltando um monte de coisa para acabar, essa é a grande verdade. Ele não conseguiu fazer em 4 anos da construção o que ele queria, mas realmente ela ficou bonita. Algumas coisas demoraram para vir para cá, o Itamaraty parece que só veio 10 anos depois, mas ele inaugurou, né? Do jeitinho dele inaugurou, e a cidade é rica em beleza. Quanto foi gasto? Na época não tem estimativa, ninguém tinha uma estimativa. Mas estima-se que foram gastos na época 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Convertendo para hoje, mais ou menos 8 bilhões de dólares. É muito dinheiro? Muito dinheiro. Mas é 6 vezes mais do que eles gastaram na Olimpíadas de 2016. Então, assim, é muito dinheiro. Mas não é algo tão assustador, né? Mas aí, esse é o nosso Brasil que a gente já conhece. Mas esse é um pouco da história, né, de Brasília que a gente vai tentar contar nesse vídeo para você. Logo após a vinheta, você vai ver um videozinho curto de 4 minutos, dizendo um pouquinho sobre o projeto de Lúcio Costa, né? Vem com a gente até o final desse vídeo, vai ser um vídeo curto, vamos dividir esse vídeo aqui talvez em 2 ou 3 vídeos, né? Porque ficamos 3 dias em Brasília. Estamos, né? Vamos ficar 3 dias em Brasília. Então a gente vai dividir esse nosso tour para Brasília talvez por 3 vídeos, tá? Esse é o primeiro, então fica com a gente até o final. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, Edu e Silvia por aí. A gente é um canal de viagem, a gente gosta de contar um pouquinho nossas experiências por aí. Edu e Sil por aí, né? Tá me corrigindo aqui, mas é Edu e Sil por aí, tá bom? Vem com a gente até o final desse vídeo, vai ser bem legal. Inscreva no nosso canal, tá bom? É um prazer levar você com a gente. Deus te abençoe, um abraço e fica com a gente até o final do vídeo. Até mais. Todo mundo já ouviu dizer que Brasília é uma cidade planejada, mas muita gente não conhece as ideias que estão por trás desse planejamento.
O urbanista Lúcio Costa, criador do Plano Piloto de Brasília, imaginou uma cidade ordenada, eficiente, agradável para se viver e que ao mesmo tempo tivesse a dimensão simbólica de capital do país. Para isso, a ideia era que a relação das pessoas com a cidade variasse de acordo com a função de cada espaço da capital. Assim, cada setor seria construído com uma dimensão própria. Lúcio Costa preferiu usar a palavra escala. Neste vídeo, você vai conhecer quais são e o que são as 4 escalas urbanas que dão a Brasília um caráter único entre todas as cidades do planeta. A forma com que Lúcio Costa desenhou a cidade tem como base 2 eixos que se cruzam, um eixo retilíneo e um eixo curvado. Posteriormente, com o preenchimento dos 2 eixos, o conjunto foi associado à figura de um avião. O eixo retilíneo foi planejado para receber as atividades próprias de uma capital. Para isso, Lúcio Costa pensou que o espaço deveria ter uma escala adequada para representar toda a coletividade. Uma larga esplanada, áreas extensas sem nenhuma construção e prédios dispostos numa distância tal entre si que dariam à paisagem um aspecto grandioso. Isso sem falar na monumentalidade dos edifícios desenhados por Oscar Niemeyer, como o Palácio do Congresso e a Catedral. Uma pessoa que do centro da cidade olhe na direção dessa esplanada pode se sentir pequena em relação ao espaço, porque a ideia ali é essa mesma. A escala monumental com que essa parte da cidade foi pensada expressa uma dimensão simbólica que representa a nação e a coletividade. No eixo curvo, as asas do avião, Lúcio Costa situou as chamadas superquadras, outra das grandes inovações do projeto de Brasília. Enquanto na escala monumental estão expressas as aspirações coletivas, a escala residencial, representada pelas superquadras, adequa o espaço ao indivíduo em suas relações familiares e sociais mais próximas. As superquadras têm entrada única, que separa a área interna e as vias de circulação de carros. Os edifícios têm altura fixa, de 6 ou 3 andares, e são suspensos por pilotis, o que deixa o térreo livre para a circulação de pedestres. Grades e muros que impeçam o acesso das pessoas à área térrea são proibidos. Lúcio Costa previu também que os edifícios seriam cercados de árvores. O verde, aliás, é presença constante nas superquadras, diminuindo a separação entre o espaço urbano e a natureza. O projeto contempla áreas para comércio local, escolas, igrejas de bairro, clubes, lugares que podem ser acessados à distância de uma caminhada curta. Segundo Lúcio Costa, a superquadra é a proposta de uma nova maneira de viver. O cruzamento dos eixos monumental e residencial no centro da cidade foi planejado a partir da dimensão chamada por Lúcio Costa de escala gregária. Ali, o espaço foi pensado para ser convidativo ao encontro e à troca mais ampla entre as pessoas. São setores dedicados a edifícios comerciais, lojas, restaurantes e serviços de lazer. Os prédios são altos e existem poucas áreas sem construções. É o trecho de Brasília mais parecido com outras capitais e grandes cidades do país. Exatamente no centro, na intersecção dos 2 eixos, fica a Rodoviária de Brasília, o principal terminal de transporte, por onde passam todos os dias centenas de milhares de pessoas. Outra inovação importante do projeto de Brasília são os espaços vazios, isto é, áreas em que o plano previu que não haveria construção nenhuma. Essas áreas seriam destinadas à vegetação nativa, ao paisagismo ou a gramados abertos. Elas foram pensadas por Lúcio Costa a partir da escala que ele chamou de bucólica. Além de serem perfeitas para o lazer, essas áreas permitem que as pessoas mantenham um contato próximo com a natureza, mesmo em um ambiente urbano. Espalhada por toda a cidade, a escala bucólica faz a ligação entre as demais escalas. Ela está presente no cinturão verde que cerca as superquadras, nas áreas de paisagismo ou de gramados abertos, nos parques como o Parque da Cidade, no Lago Paranoá e, por que não, no céu que emoldura toda a cidade. Cada escala de Brasília, a monumental, a gregária, a bucólica, a residencial, corresponde a uma maneira distinta de interação das pessoas com o espaço.
Um espaço pensado e planejado para atender a diferentes demandas e aspirações. Ser o centro político, administrativo e cívico do país, funcionar como polo de desenvolvimento social e econômico, elevar a urbe à categoria de cidade-parque e, além disso tudo, propiciar o nascimento de um novo modo de viver. Aqui é o Jardim Botânico, chegamos aqui. Olha a Silvia aqui, vou mostrar a Silvia aqui. Oi. Olha, vamos fazer uma caminhadinha agora de uns 15 minutinhos e vamos até o Jardim Botânico tomar café. Diz que, né? Diz que tem café lá. São 15 minutinhos numa trilha bem gostosinha aqui. A gente nem tá com a roupa preparada, porque a gente deixou as coisas no hotel, fazer o check-in mais tarde e vamos aproveitar. Até daqui a pouco. Aqui no Jardim Botânico, vem aqui para tomar café. Aqui tá a Silvia, já chegou o nosso café. Diga um ei, Silvia. Tá morrendo de fome. A gente veio de Campinas direto para cá, praticamente nem dormiu. A gente veio direto pro jardim tomar café aqui. Olha que delícia. Esse é o Jardim Botânico.